Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos no ar com mais um programa com a palavra ao vivo, desde aqui dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, para todo o Brasil e para todo o mundo. É uma alegria para mim poder estar entrando aí na sua casa, no ambiente que você se encontra nesta manhã de quinta-feira. E como nós sabemos, quinta-feira eucarística, o nosso coração, o nosso olhar se volta para Jesus presente na Eucaristia. E queremos pedir que Jesus Eucarístico derrame suas graças sobre nós. Acabamos de acompanhar a celebração da Santa Missa, a celebração da Missa das 7h30. E nós continuamos agora com o programa Com a Palavra, oracional e meditando também a Palavra de Deus. Em toda a missa nós encontramos com a Eucaristia, com o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós nos aproximamos com todo respeito, com todo amor da Eucaristia, porque Jesus está presente no pão e no vinho consagrado. Ali está a presença de Jesus e Ele vem até nós para a nossa salvação. Ele vem alimentar a nossa alma, que tem sede, que tem fome de Deus e da sua palavra. Então, iniciando o nosso programa nesta manhã, nós queremos pedir isso, que os raios da Eucaristia, esses raios que saem do sacrário, que são as bênçãos de Deus, que saem do Santíssimo Sacramento, que são bênçãos de Deus, se derrame sobre nós, se derrame sobre você, na circunstância que você se encontra hoje, se derrame sobre a sua família, sobre as suas decisões, se derrame sobre toda a nossa nação. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze junto comigo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Amém. Como é bom começar o nosso programa rezando e pedindo as bênçãos de Deus sobre nós, sobre os nossos familiares. Hoje é dia 15 de janeiro. Nós estamos fechando a primeira quinzena do ano de 2026. Foi muito rápido, não é? Do Natal até aqui, Natal, Ano Novo, festividades, é muito rápido. Pois é, a vida passa muito rápido. As coisas que nós fazemos passam muito rápido. E nós vivemos numa sociedade frenética, que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser no imediato, no aqui e no agora. Deus não funciona assim. Nós precisamos tirar pausas, nós precisamos tirar certos momentos para estar com Deus, porque Deus não trabalha na pressa, Deus trabalha no seu tempo. E o tempo de Deus, nós devemos ter muita paciência. Então, que a gente não descuide, mesmo nós vivendo numa sociedade frenética, mesmo a gente vivendo nessa sociedade da pressa, de tudo aqui e agora, que a gente não descuide das nossas orações, da nossa espiritualidade, que a gente não descuide de meditar pessoalmente também a palavra de Deus. Todos nós temos uma Bíblia em casa, e essa Bíblia que nós temos em casa não é para ficar aberta no Salmo 90, porque isso é só pura superstição. A Bíblia que nós temos em casa é para nós abrirmos e lermos. É para a gente abrir sim também lá no livro dos Salmos e recitar os Salmos, rezar os Salmos, mas também para nós abrirmos o Novo Testamento, conhecer a vida de Jesus. Eu insisto e eu digo a você que muitas vezes nós católicos só conhecemos muito pouco a vida de Jesus. Sabemos que ele nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou. Isso é muito básico. Nós precisamos conhecer a fundo a vida de Jesus. E para conhecer a fundo a vida de Jesus, nós precisamos ir aonde? Na Bíblia.
mais propriamente nos evangelhos, nos 3 primeiros evangelhos, nos 4 evangelhos, ler os evangelhos, aí nós vamos conhecendo mais aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, o que Jesus pediu. E depois nós precisamos nos aprofundar mais ainda na teologia e na doutrina católica. E como eu posso me aprofundar na teologia e na doutrina católica? Também através da Bíblia, lendo as cartas de São Paulo, lendo as cartas católicas do Novo Testamento. Aí eu vou conhecendo mais nosso Senhor Jesus Cristo, vou conhecendo mais a sua igreja da qual eu sou membro, vou conhecendo mais a doutrina e a teologia cristã. Então que nós não sejamos católicos ignorantes, mas que a gente possa ser católicos formados mesmo. E a formação não depende de se o padre vai fazer uma formação na paróquia, que seria muito bom que os padres fizessem formações nas suas paróquias, se eles têm essa disponibilidade, ou então você tem disponibilidade de fazer uma faculdade, coisa assim, de teologia, ou alguma especialização, ótimo. Mas a formação para nós começa com as nossas atitudes. Começa com a minha decisão. Eu quero conhecer, eu quero saber. E nós temos os meios, nós temos a Bíblia. Nós temos tantos e tantos outros escritos de autores que estão aí muito acessíveis para nós, para que a gente possa conhecer. Hoje em dia a gente nem precisa mais buscar uma biblioteca. Muitas vezes nós encontramos tudo na internet, nós colocamos lá para pesquisar o nome do livro, do autor, e muitas vezes está lá em PDF. E isso nos ajuda muito a quê? Nos ajuda na nossa formação, para o nosso uso pessoal, óbvio, privado. Mas isso nos ajuda para a nossa formação, para melhor conhecermos, para melhor entendermos, para melhor nos aproximarmos de Deus. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu quero amar nosso Senhor Jesus Cristo, se eu quero amar o meu Deus, eu preciso conhecer melhor o meu Deus. E nós estamos então, como eu dizia já, no dia 15 de janeiro, né? Terminando melhor, a primeira quinzena do ano de 2026. O ano de 2025 terminou, o ano civil, com as festividades do Natal. O ano de 2026 começou com as festividades do Natal, porque o ano civil ele termina dentro da oitava de Natal, não é? Aqueles 8 dias festivos, desde o dia 25, 8 dias que nós vamos festejando. E o ano civil começa com a celebração de Santa Maria, Mãe de Deus, que é uma festa natalina. Depois disso, nós temos a festa da Epifania, a manifestação de Deus. Deus que vai se manifestando, Jesus que se manifesta ali, aquele menino que se manifesta para os pagãos. Não existe mais um povo de Deus escolhido. Povo de Deus escolhido são todos os povos, não existe um povo. Não é? Existia lá no Antigo Testamento que Israel era o povo escolhido por Deus. Hoje não existe mais isso, Jesus acabou com isso. Não é? O Israel atual não é mais o povo escolhido de Deus, porque todos os povos são os povos escolhidos por Deus. Isso nós vemos lá na festa da Epifania. E nós concluímos as festividades, se assim podemos dizer, do Natal, quando nós celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós celebramos isso, o batismo de Jesus, domingo. Esse domingo, se você foi à celebração da missa, espero que tenha ido, espero que tenha acompanhado as celebrações, nós vamos ver que a liturgia dá um salto, 30 anos depois. Nós estávamos no domingo, ali no dia 4, mais propriamente, nós celebrávamos a Epifania. Jesus era criança, Jesus era bebê, quando aconteceu a visita dos magos a ele. E depois, na outra semana, uma semana depois, o evangelista dá um salto de 30 anos, para que a gente veja também a manifestação de Deus no batismo de Jesus. Então, esse domingo que passou, nós celebrávamos, toda a igreja celebrava o batismo de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi batizado por João Batista, não é? João Batista, Batista é o apelido, não é o nome de João, não é? Por que é Batista? Porque ele batizava, não é? Então o nosso tema de hoje é: o batismo me faz filho, filha de Deus. É através do batismo que eu recebo a filiação divina. Por isso eu insisto em dizer: uma pessoa batizada é diferente de uma pessoa que não é batizada. Não é a mesma coisa. Isso daqui é a doutrina da igreja desde o início. Os apóstolos entenderam desde o início a necessidade que todo ser humano tem de ser batizado.
batizado. Obviamente, o batismo que João fez a Jesus não é um batismo cristão, porque o batismo cristão vai ser o quê? Vai ser dom do ressuscitado para a sua igreja. E depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos e depois toda a igreja farão o batismo, realizarão o batismo. E o batismo existe até os dias de hoje, obviamente, e permanecerá até a vinda de Jesus. Todos nós, se realmente somos cristãos católicos, para ser cristão católico, eu preciso ser batizado. Para ser filho e filha de Deus, eu preciso ser batizado. Então, quando nós meditávamos nesse domingo a respeito do batismo de Jesus, apesar desse batismo não ser o mesmo batismo nosso, nós também devemos olhar para o nosso batismo e para a nossa realidade batismal. E não nos esquecer que somos filhos e filhas de Deus pelo batismo. E a leitura que nós vamos meditar se encontra em Mateus. Durante todo esse ano de 2026, todos os domingos, exceto os domingos de Páscoa e de grandes solenidades, quem vai nos acompanhar nos demais domingos será São Mateus. Nós estamos no ano A, assim dito pela liturgia. Mateus, capítulo 3, 14 ao 17. Mateus 3, 14 ao 17. Vamos escutar o que nos fala a palavra de Deus. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu se escutou uma voz. Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos então, nesse pequeno trecho aqui, o batismo de Jesus, mais uma manifestação. É a primeira vez que nós vemos no Evangelho que Deus fala. No início do Evangelho, Deus envia os seus anjos para falar com José. Mais propriamente no Evangelho de Mateus, quem fala? Mais propriamente no Evangelho de Mateus, quem fala com José são os anjos. E agora nós escutamos uma voz de Deus. Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Primeira vez que Deus fala no Evangelho é no batismo de Jesus, confirmando a missão de Jesus. Este é meu filho. Depois nós vamos escutar uma segunda vez Jesus falando, o Deus falando no Evangelho, que é na transfiguração. No Novo Testamento, Deus fala duas vezes, no batismo e na transfiguração. E o que Deus fala? Deus confirma a missão de Jesus. Este é meu filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. Este é meu filho amado, escutai-o. Então, no batismo de Jesus, nós vemos aí mais uma manifestação de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, através do nosso batismo, nos faz também filhos e filhas de Deus. É aquilo que vai dizer Santo Irineu de Lyon. No Filho, com maiúsculo, nós somos filhos e filhas de Deus. Então Jesus nos concede a graça da filiação divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. E como nós adquirimos essa filiação divina? Através do nosso batismo. Então, quando nós somos batizados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos a graça da filiação divina. E através de Jesus, também nos tornamos filhos e filhas de Deus. Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos. Fica aqui comigo. Você busca sentido e esperança para a sua vida? Revesti-vos da armadura de Deus,
A TV Evangelizar te convida para a adoração ao Santíssimo, um encontro único com a presença viva de Jesus. Quais as necessidades da sua vida? Não perca essa oportunidade de transformar sua alma e receber paz e alegria no coração. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoração ao Santíssimo. Toda quinta, em 2 horários, 11 da manhã e 7 da noite. Transmissão nacional ao vivo, aqui na TV Evangelizar. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na TV Evangelizar? tvevangelizar.com.br. Os melhores documentários e um elenco abençoado. Conteúdos exclusivos, transmissões ao vivo, orações, músicas e vídeos que fortalecem a sua fé. Acesse agora tvevangelizar.com.br, a sua conexão com Deus. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X. Porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda ecobag. O que é mais precioso para nós que temos fé é a presença de Jesus na Eucaristia. Santa Missa, com o Padre Reginaldo Manzotti, o sacerdote que transforma milhões de corações, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas em Curitiba. Todo domingo, 8 da manhã. Santa Missa. Faça a sua comunhão espiritual e viva o Evangelho junto com a TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, ao vivo para todo o Brasil. Que alegria poder meditar todos os dias da semana aqui com você a Palavra de Deus. Essa palavra que vai alimentando o nosso coração, que vai alimentando a nossa vida, que vai direcionando o nosso caminho, que vai recordando a nossa mente, ao nosso coração, verdades divinas que muitas vezes por causa da pressa, da correria, a gente acaba esquecendo. E nós podemos chegar até você. Nós podemos entrar na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você se encontra, graças aos sócios que são generosos e que nos ajudam na evangelização. Você também pode nos ajudar na evangelização através aí do QR Code que aparece na tela. Você pode entrar direto com o aplicativo do seu banco, ler o QR Code e fazer uma doação. Essa doação que você faz, ela resulta em quê? Em benefício para maior evangelização, para que a TV possa chegar em tantos outros lugares e tantas mais pessoas possam acolher a palavra de Deus, possam se beneficiar, assim como você, assim como eu, nos beneficiamos das bênçãos que é a TV Evangelizar. E nós estamos meditando nesta manhã de quinta-feira, o batismo me faz filho de Deus. Nós líamos no bloco anterior o batismo de Jesus. E eu dizia, o batismo de Jesus não é o mesmo batismo cristão. O batismo cristão que nós recebemos é o batismo que foi instituído por Jesus depois da sua ressurreição. O batismo que Jesus recebeu é o batismo de João, que ainda pertencia ao Antigo Testamento. É um batismo, nós podemos dizer, de decisões éticas e ao mesmo tempo é um batismo para tomar uma decisão. Então nós vemos que depois que Jesus recebe o batismo de João, Jesus vai para o deserto, Jesus vai ser tentado e depois Jesus volta e assume a sua missão e inicia todo o seu ministério que vai culminar na sua paixão, morte e ressurreição.
Nós, quando somos batizados, recebemos a graça da filiação divina, porque o batismo gera em nós o quê? Um organismo espiritual. O batismo apaga a mancha do pecado original. Isso é doutrina da igreja, sempre foi. Por isso a necessidade de batizar crianças desde pequenas. Essa história, não, nós só batizamos adultos porque Jesus se batizou adulto. É ignorância pura. É gente que não conhece nada de Sagradas Escrituras para dizer isso. Porque o batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso batismo. O próprio Jesus enviou os seus apóstolos dizendo: ide por todo o mundo e batizai. Jesus não é uma dica que Jesus está dando aos seus discípulos. Jesus está dando uma ordem. Vão e batizem. E a fórmula para batizar é a fórmula trinitária. Então, para que o batismo seja válido, precisa do quê? Precisa de água pura, e precisa da fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você não pode ser batizado com refrigerante, você não pode ser batizado com bebida alcoólica, não existe isso. O batismo tem que ser água pura. E deve ser nas fórmulas da Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se por um acaso acontecer um batismo que diz eu te batizo em nome de Jesus, não valeu nada. Porque a fórmula precisa ser a fórmula trinitária, porque isso é mandato de Jesus. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, então, ele começa a gerar um organismo espiritual em nós. Ele borra, ele apaga aquela mancha do pecado, aquela mancha desgraçada do pecado que todos nós temos. Ele apaga isso. E ele coloca o Espírito Santo no nosso coração. O batismo, então, faz com que a gente possa fazer o quê? Estar atento à voz de Deus. A ser filho e filha de Deus. Eu sou filho de Deus. E isso faz com que eu olhe o mundo de forma diferente. Porque se eu sou filho e filha de Deus, eu reconheço que tudo que foi criado também para mim. E por isso eu olho o mundo de forma diferente e eu cuido do mundo. Eu cuido da nossa casa comum. Porque é presente de Deus para todos nós que somos os seus filhos. O batismo também faz com que eu me torne cada vez mais uma pessoa mais paciente, uma pessoa que procure fazer o bem, porque eu sou filho de Deus. E como eu já falei em diversos programas, é próprio do filho, é próprio da filha reproduzir a natureza do pai. O filho biológico, ele tem características que são próprias do pai e da mãe. Olham para a pessoa e dizem, nossa, você é parecido com seu pai, você é parecido com sua mãe. É o filho biológico, porque é próprio da natureza reproduzir certos traços dos nossos pais. Mas também é próprio do nosso psicológico e do nosso temperamento reproduzir certas coisas psicológicas e temperamentais dos nossos pais. Então, isso falando da natureza biológica. Também, se nós nos dizemos filhos e filhas de Deus, seria próprio de nós reproduzir a natureza espiritual, se assim podemos dizer, de Deus na nossa vida. Então, um filho e filha de Deus vive como um batizado. Por isso, antes da criança ser batizada, existem a renovação das promessas batismais dentro do rito do batismo. E antes de professarmos o creio, o celebrante, o padre, o diácono convida os padrinhos e os pais a renunciarem o mal para depois abraçarem o bem. E renunciar o quê? Renunciar às coisas ruins. Renunciar tudo aquilo que me desfigura como filho e filha de Deus. O fato de eu receber o batismo não significa que eu já estou salvo. Não. Eu já recebo, eu já acolho a salvação de Deus. Mas eu preciso colocar essa salvação, então, em prática na minha vida. Por isso eu sou filho e filha de Deus, se eu estou atento, era aquilo que nós víamos ontem, não é? Se eu estou atento à voz de Deus e se eu sei dizer sim a Deus. Então eu sou um filho e filha de Deus. Vejam, são esses os benefícios, são muitos os benefícios que o batismo traz. Apaga a mancha do pecado original,
me dá a graça de ter o Espírito Santo, eu me torno o templo vivo do Espírito Santo. O batismo faz com que o Espírito Santo habite agora dentro de mim, que o Espírito Santo possa direcionar os meus sentidos, direcionar a minha vida. O batismo também vai santificando a minha alma, vai me tornando cada vez mais santo. E santo aqui não significa uma coisa moral, porque quando a gente fala de santidade, tem muita gente que acha que é coisa moral e puritana, não é isso. Quando eu falo que o batismo vai me tornando santo, eu vou dizendo que o batismo vai também me humanizando. O batismo vai me fazendo uma pessoa melhor. O batismo vai lapidando, vai tirando os meus defeitos. É claro, se eu colaboro, porque se eu não colaboro eu vou ficar cheio de defeitos. É graça de Deus. A graça vai trabalhando no meu coração. Eu vou somando méritos também diante de Deus. O batismo vai fazendo isso. Vai transformando o meu coração, vai assemelhando o meu coração ao coração de Deus. E por isso, então, eu posso dizer que eu sou filho, que eu sou filha de Deus. E a filiação divina, ela vem por onde? Ela vem através do batismo, não é? Então, muito importante batizar as nossas crianças, sim. É necessário batizar as crianças, é necessário sim que nós também sejamos e vivamos como verdadeiros batizados. Outra graça que o batismo me concede, a graça de ser católico, a graça de estar na igreja de Jesus Cristo. Eu só posso estar na igreja de Jesus Cristo, eu só posso ser parte da comunidade dos redimidos se eu recebo o batismo. Por isso, então, a igreja sempre olhou para essa realidade do batismo como algo precioso e como algo muito, muito, muito necessário para nós, para a nossa salvação e para a nossa vida. Então, nesse dia, nessa quinta-feira, eu te convido a isso. Retome essa realidade do batismo. Você é filho e filha de Deus. Você tem o Espírito Santo que habita no seu coração e na sua vida. Nós vamos concluindo o nosso programa com a palavra nessa manhã de quinta-feira. Nós queremos concluir o programa rezando. E agora vai aparecer imagens do Santíssimo Sacramento aí para você. Enquanto essa imagem vai aparecendo, eu vou rezando. Então que você possa unir o seu coração ao meu coração e nós unimos as nossas orações a Deus. Essa oração foi escrita por Santa Teresinha. Ó Deus, oculto na prisão do tabernáculo, venho com alegria até vós, a fim de vos agradecer pelas graças que me acordastes e implorar o perdão pelas faltas que cometi durante o dia, que acabam de ser derramadas como um sonho. Ó Jesus, como eu seria feliz se tivesse sido fiel, mas ai de mim. Se eu estivesse mais unido a vós, mais caridoso com meus irmãos, mais humilde, mais mortificado, teria menos dificuldade de concentrar na oração. Entretanto, ó meu Deus, longe de me desencorajar em vista das minhas misérias, venho até vós com confiança, lembrando-me de que não são aqueles que estão bem que precisam de médico, mas os doentes. Eu vos suplico que me cures, me perdoes, e eu me lembrarei, Senhor, que a alma que destes muito, deve também amar mais que as outras. Eu vos ofereço todos os batimentos do meu coração como atos de amor e de reparação. E eu os uno aos vossos méritos infinitos. Eu vos peço, meu divino esposo, que sejais o reparador de minha alma, que possas agir em mim sem levar em conta minhas resistências. Enfim, eu não quero ter outra vontade que não seja a vossa. E amanhã e hoje, com o socorro de vossa graça, recomeçarei uma nova vida, na qual cada instante será um ato de amor e de renúncia. Depois de vir aos pés de vosso altar, chegarei, enfim, à última vez de minha vida. Então começará para mim o dia de eternidade sem fim, no qual eu repousarei em vosso divino coração de lutas e de exílio. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
e pedimos que o nosso Pai bondoso nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Voltamos amanhã com mais um programa Com a Palavra. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar. Bom dia, queridos filhos e filhas